Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo e hoje vamos dar continuidade ao material de Excel, hoje falando um pouco sobre os modos de exibição das planilhas e também falando um pouquinho sobre a questão de como esse modo auxilia na hora de definir a área de impressão dessa nossa tabela. Bom, pessoal, entendendo basicamente como é que a gente faz para trabalhar as informações dentro do Excel, como que a gente faz para montar essas nossas tabelas, vamos entender um pouquinho mais à frente como que a gente vai fazer algumas das funções, mas primeiramente vamos entender como definir a área de visualização destes nossos arquivos. Para a gente entender um pouco melhor, na barra inferior ao canto direito, na barra de status ainda, temos a opção de modos de visualização dessa nossa planilha. Por exemplo, vamos imaginar que uma planilha, um único arquivo que estamos trabalhando no momento, vai ser utilizado com várias páginas de impressão. Neste caso, por exemplo, podemos ter dentro de um único arquivo, de uma única planilha, várias partes de um arquivo que vai ser impresso. E para isso, a gente precisaria demarcar essas áreas de impressão. Basicamente, temos três métodos de visualização, além da barra de zoom, que auxilia na hora de visualizar também. O primeiro deles é o modo normal, o modo padrão da ferramenta do Excel no pacote Office. Nesse caso, a tabela fica toda à mostra, facilitando basicamente que a gente consiga trabalhar com todas as tabelas ou todas as informações que a gente tem dentro de um único exercício, facilitando basicamente a construção dessa tabela. Por exemplo, temos também a opção de layout da página. Isso facilita que a gente consiga enxergar basicamente a estrutura do layout de uma página que estamos trabalhando. Se a gente definisse, por exemplo, a área de impressão de forma anterior ao trabalho que estamos fazendo, ou até mesmo de forma posterior, se quisermos mudar depois a opção de visualização dessas tabelas. Temos também o formato de visualização em quebra de página. Esse também auxilia no processo de definição onde começa e onde termina uma das páginas que temos dentro do nosso arquivo que posteriormente vai ser impresso. Basicamente, para a gente definir essa estrutura de layout que vai ser utilizada, precisamos entender basicamente, novamente, que em muitos casos vamos precisar imprimir áreas específicas do nosso arquivo dentro do Excel. Por exemplo, vamos supor que utilizaremos numa tabela as colunas de A até F e de 1 até 9. Nesse caso, por exemplo, precisamos avisar para o Excel que essa área vai ser a área de impressão. Para isso, selecionamos essa área toda e definimos ela como área de impressão, na hora de escolher o que vamos imprimir do documento. Porém, no processo de trabalho com essas planilhas, o processo de visualização, o formato de visualização de layout facilita bastante que a gente consiga compreender estes processos. Então, neste caso, temos normal, temos também a opção layout da página, que facilita que a gente entenda a estrutura da onde fica uma das páginas que está sendo trabalhada, e também temos a opção de visualização de quebra de página. Isso facilita que a gente veja onde começa e aonde termina uma área de impressão ou uma área de uma página de um arquivo que vai ser exportado depois. Como eu havia mencionado, também ao lado direito, no canto direito, temos a ferramenta de zoom. Isso facilita também que a gente encontre de forma mais eficiente a área que vamos trabalhar naquele momento. Vale ressaltar que temos o atalho para o zoom segurando a tecla Ctrl e rolando a tecla do mouse, o scroll do mouse, para cima ou para baixo, aumentando ou diminuindo o zoom em cima do arquivo que estamos trabalhando ou da página do arquivo que estamos trabalhando. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, deixem nos comentários abaixo, façam os exercícios e bons estudos.